Você sabe muito bem, né, colega? Quando entra na sala de aula, aquele teu professor de história esquerdista, comunista, socialista, com aquele aspecto de pé sujo. Ele que é filiado ao PT, ao PSOL, ao PSTU, ao PCdoB, falando a respeito das benesses do PT. Não, o PT foi um partido bom, tal, não sei o quê. Ele que tem até a tatuagem do Che Guevara no braço. Che Guevara que foi um dos maiores psicopatas da história da humanidade. Falando a respeito de Getúlio Vargas. Não, Getúlio Vargas criou leis trabalhistas. Você sabia que nós, por termos um Getúlio Vargas, ao entrarmos na Segunda Guerra Mundial, estávamos por um triz de apoiarmos Hitler e Mussolini? E o que essa merda de professor faz? Faz com que as crianças lá dancem baile de favela com Karl Marx. Karl Marx que inspirou os maiores genocídios que esse planeta já viu. Veja só. O Karl Marx é baile de favela, os europeus baile de favela, e o Maria Gaia baile de favela, o Calcinado está acabando na galera. As novelas da Globo retratam sempre o Brasil imperial com um bando de imbecis, canalhas, putos, é ou não é? Mas talvez você seja mesmo um débil mental. Talvez você acredite que Hitler, Stalin, Kim Jong-un, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, todos eles são da extrema direita. Talvez você seja mesmo um débil mental. Talvez você, por gostar de um artista que tem plenas condições de fazer um crowdfunding ou um autofinanciamento, talvez você ache que ele precisa mesmo de uma lei de incentivo audiovisual. Talvez você mereça mesmo esta merda de país que nós temos. Ou talvez você esteja perdido nesse mar de bosta e tente sair de alguma maneira. É ou não é? Hoje está sendo lançado o maior congresso de história que esse país já viu. O Brasil Paralelo, Última Cruzada. Se você já participou de algum congresso do Brasil Paralelo, você sabe que a qualidade ela é absurda. É um congresso online. Está sendo lançado um episódio gratuitamente para que você veja, o link está aqui na descrição, né? Para que você entenda mais a respeito da verdadeira história do teu país. O que é, quais são os fatos, qual é a realidade. Não através de um escopo com referência política, através de ótica política. O que foi mesmo a história do Brasil? Quem são os verdadeiros heróis brasileiros escondidos? Por que o povo se transformou em um povo tão idiotizado, tão imbecilizado assim? O link está aqui na descrição para que você participe desse primeiro episódio, né? E eu tenho certeza que você participou dos cursos aqui desse canal, seja o curso de idiomas, ou mesmo Brasil Paralelo, ou as leituras, a sua vida já é completamente diferente. Você não consegue mais enxergar o mundo da mesma forma. E é desta maneira que nós conseguiremos despertar esse país. Não adianta colocar lá político, adianta despertar a população para a realidade, aquilo que é de fato. Então, o Brasil Paralelo está aí na descrição. Para que você participe do congresso, você pode assistir o vídeo gratuito. Se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode participar do congresso. É a partir de R$ 39,00 mensais. É muito barato, cara. É muito barato. Você sabe que se você vai no McDonald's, você gasta mais com isso. Se você acha caro um negócio desse, é porque você nunca parou para refletir a respeito do preço que você paga por permanecer na ignorância, tá? E nós conseguimos aqui, para as pessoas desse canal, você não vai encontrar em lugar nenhum, um desconto extra de 5%, tá? Basta que você utilize o cupom NandoBP 2017, tudo em letra maiúsculas, tá? Vocês estão vendo aí na tela. Você não vai conseguir esse cupom de desconto em lugar nenhum. Tá? É só para o pessoal que frequenta esse canal aqui, só para os bafábicos, ilícitos, né? Então esse cupom de desconto está sendo oferecido aqui, é por tempo absolutamente limitado, eu não sei se ele dura uma semana e tem um número de vagas que vão utilizar esse cupom e depois acabou. Então você aproveite, cara.
Aproveite, porque você sabe que nenhum lanche do McDonald's você compra com esse dinheiro. E você vai presenciar palestras do Olavo de Carvalho, do Dom Bertrand, do Silvio Grimaldo, do Sidney Silveira, do Felipe Neri, do Thomas Juliano, que inclusive fez um livro aí com a nossa ajuda, do nosso crowdfunding aqui, sem dinheiro, um puto de governo, um puto de dinheiro do governo, do nosso dinheiro, tá? Não usou nada disso. Fez com o crowdfunding que nós fizemos aqui. O Flávio Morgenstern, então você vai ter os melhores professores desse país, os maiores estudiosos deste país, te explicando de verdade o que é a história do Brasil, o que foi a história do Brasil. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço para a tua vida. O episódio gratuito, como eu já disse, está aqui, é o primeiro link na descrição. E você agora vai conferir comigo algumas cenas desse congresso de história que vai ser um marco na história do Brasil. É o melhor e maior congresso de história que esse país já viu. De história de verdade, do que é a realidade, do que é a coisa concreta. E não visão, ótica, discurso político. Então curta aí algumas cenas. Eu tenho certeza que esse congresso vai mudar a tua vida. A história é a própria identidade nacional. O que é identidade nacional? É a memória coletiva de feitos realizados em comum que dão às pessoas um senso da retaguarda das suas próprias vidas, da origem dos seus valores, sentimentos, etc, etc. As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa livre. E Dom João VI transforma o Brasil em capital do Império Português, o que coloca o Brasil num patamar e numa categoria que nenhuma outra colônia teve. O Brasil é filho desta grandeza, de uma grandeza que contemplava por um lado a cruz e por outro lado a espada. Nós temos amor ao Brasil porque nós sentimos todos brasileiros, nos sentimos herdeiros de um país extraordinário. Mas o que me dá saudade algumas vezes é realmente desse sentimento de amor pelo Brasil. Sem essa missão, Portugal não existiria. Sem essa missão, o Brasil não existiria. A impotência do povo brasileiro não é só impotência física, quer dizer, o povo não tem meios de se defender contra um ladrão que invada na sua casa, disposto a matar sua mulher, seus filhos, etc. Não tem nem meio. É proibido se defender. Tem muitos casos que, além de você desarmar o povo, além do governo desarmar o povo, ainda condena aquele que teve a ousadia de se defender. Muito cara foi parar na cadeia porque se defendeu contra o invasor. Isso está acontecendo no Brasil. Então é um massacre o que está havendo no Brasil. E tudo isso aí começa com o quê? Primeiro você tem que cortar o senso histórico, cortar o senso da linguagem, cortar o senso da cultura e desarmar intelectualmente o povo. Depois que você o desarma intelectualmente, você desarma fisicamente, desarma economicamente e pronto, ele está acabado. É isso que está acontecendo. É o velho pão e circo. Você dá, realmente, assim, dá umas migalhas ali para a população. Com o pão que a própria população fabricou, você só pega o pão para você e devolve umas migalhas, a população fala, sem esse político eu não teria migalhas. E ele está querendo entrar na Segunda Guerra apoiando o eixo. Esse é o político que Lula, que Dilma, que Cristóvão Buarque, que, sabe, Ciro Gomes, toda a esquerda brasileira atual se inspira. Na hora de falar, olha, o Brasil ele se modernizou, o Brasil é um país novo, o Brasil, a gente quer manter os nossos direitos, a gente quer criar direitos trabalhistas,
Isso é varguismo 2.0. E na Segunda Guerra é uma coisa curiosa, porque pouca gente sabe. O maior partido nazista no mundo, fora da Alemanha naquele período, era brasileiro. Tinha sede no Rio de Janeiro com bandeira hasteada e tudo mais. O que direitos trabalhistas tem a ver com a Inglaterra industrial liberal? O que direitos trabalhistas vão ter a ver com qualquer potência livre no mundo? É a história do Brasil que a gente não aprende na escola. É que a visão que o movimento negro tem de si próprio, né? É como se o negro fosse uma figura rejeitada pela sociedade brasileira, né? E que ele, de certo modo, não se sente parte da sociedade brasileira, e que essa questão da dívida que há em relação ao negro e essa coisa de ser uma figura menosprezada pela sociedade brasileira. Não é verdade, né? Assim, o movimento abolicionista brasileiro foi um movimento popular. E a população brasileira estava toda esperando que isso acontecesse, né? Talvez com exceção de alguns senhores de engenho, né? O restante da sociedade estava envolvida com isso. Estava esperando isso acontecer.